Boa noite, meus irmãos. Na paz do Senhor Jesus, nós já iremos iniciar a nossa EBD. Só que dá uma configurada aqui nos nossos aparelhos. Saudar os nossos irmãos e já iremos iniciar a nossa EBD. Vamos esperar que os nossos irmãos começarem aqui a entrar. Glória a Deus. Boa noite, Paulo. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu pastor. Já vamos 2 minutinhos enquanto meus nossos irmãos adentro, nós iremos iniciar. Amém, glória a Conte Deus. as bênçãos. Glória a Deus. Mais alguns irmãos já entrando, nós já iremos iniciar a nossa EBD. Glória a Deus. Amém, Paulo? Vamos Amém, pastor, glória a Deus. dar início à nossa EBD. Como é que tá você? Tá tudo bem? Bem, graças a Deus, viu? A mesma correria, às vezes maior por conta da questão desses bloqueios aí. Verdade. Nós iremos hoje estudar a 7ª aula, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E eu creio que será de grande valia para o nosso crescimento nesses últimos dias, tendo em vista que houve uma prorrogação aí do decreto e estaremos em decreto mais duro até o dia 31 de maio. Então, vamos continuar perseverando e servindo ao Senhor com muita alegria. Vamos orar para Deus abençoar cada dia vez mais a nossa EBD. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por nesta noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença para aprender mais um pouco da Tua palavra. Senhor Jesus, que a Tua graça seja abundante na nossa vida, de uma forma poderosa e especial. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do Paulo, abençoa a vida de todos meus irmãos que estarão conosco, aprendendo, se edificando nesta santa e poderosa palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo nos traga aí a título da lição, a nossa introdução, para nós iniciarmos nesse momento. Glória a Deus. Nossa 7ª lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Pela graça de Deus tem sido uma bênção essas lições que o Senhor tem separado para nós, mesmo em meio a essa dificuldade, né? Restritos a poder estar se reunindo pessoalmente. Verdade. Mas, de qualquer forma, o Senhor tem nos proporcionado momentos maravilhosos na sua presença, na presença dos irmãos que costumam participar, e tem sido uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. É a nossa 7ª lição. Diz assim o nosso texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, conforme Efésios 2,14. Diz assim a nossa verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Aleluia. Vamos fazer uma Glória a leitura Deus. bíblica. Carta de Efésios, capítulo 2, verso 14 a 19.
Diz assim a palavra do Senhor: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui a nossa lição e a nossa introdução, e nós falamos na lição anterior, conversamos em relação à condição dos gentios, e hoje nós falaremos a respeito de Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Quando nós falamos a nossa reconciliação com Deus, tendo em vista que o homem pecou, é claro e evidente que todos pecaram, né? Mas trazendo principalmente a questão do pecado do homem lá no Jardim do Éden, quando o homem perdeu essa liberdade, foi destituído da graça e da glória que anteriormente ele gozava. Então, mediante a desobediência, agora esse homem perdeu o contato, perdeu a sua eficiência como ser criado naquele momento, porque ele, a princípio, ele estava no paraíso, ele estava cuidando dos animais, ele estava cultivando o jardim, ele estava trabalhando, mas agora, depois que o homem escolhe o pecado, ele vai agora colher os frutos da sua desobediência, o fruto das suas ações. Então, a nossa lição ela vai pautar principalmente isso, falando em relação a essa inimizade que foi quebrada, né? Nós vamos entender essa questão quando nós proferimos que a inimizade que existia entre Deus e o homem foi quebrada. Deus deu a liberdade, a parede foi tirada, mas é claro e evidente que vai existir uma necessidade de uma ação, principalmente da parte de Deus, somente da parte de Deus, e a parcela pequena em relação ao homem, como tendo a graça de Deus para que ele possa fazer uma escolha maravilhosa, aquela escolha que quando o próprio Deus está ali em Deuteronômio, no capítulo 30, ele vai proferir, né? Ele vai proferir em relação à bênção e à maldição. Então, é lindo isso, às vezes nós ficamos até um pouco, falamos em relação a isso, daquelas pessoas que não compreendem essa questão de Deus ser tão soberano, Deus ser tão poderoso, mas mesmo assim Deus abre esse espaço e dá uma pequena liberdade ao homem de fazer uma escolha, e isso está no caráter de Deus, né? A sua personalidade. A nossa introdução ela vai dizer o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu Efésios 2, do 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios 12, 13. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. Então, nós falamos nas lições anteriores em relação a essa aproximação que foi colocada diante, primeiro, da questão que existia entre Deus e o homem, quando nós olhamos
a antiga aliança, né? Nós vemos o quê? A questão do templo, a questão das tendas, a questão do tabernáculo, a questão do sacrifício, né? Nós iremos também ver aqui durante essa lição. Então, tudo isso era uma forma de trazer a responsabilidade que existia um Deus que estava no controle de tudo, mas ao mesmo tempo existia um distanciamento, né? Existia um distanciamento, existia uma barreira, existia uma parede, algo precisava ser feito. É claro e evidente que na cronologia do tempo de Deus, né? Do tempo maravilhoso de Deus, isso já estava programado para acontecer. Então Deus Verdade. tinha, pelo seu poder, já determinado que isso viesse a acontecer mais na frente, mas precisaria de um processo. Porque muitas vezes nós olhamos para toda a história e não conseguimos compreender o plano salvífico, porque nós não compreendemos que existe um trabalho a ser feito. Então, nós vemos ali a queda do homem, Deus tirando o homem do jardim, Deus usando de lá para cá os patriarcas, Deus usando os sacerdotes, Deus usando os juízes, né? O povo, de repente, agora sente necessidade de ter uma monarquia, agora ele pede um rei, ele pede uma pessoa que esteja sobre ele, mesmo Deus já tendo no seu coração, como você vai ver quando o povo pede um rei, Deus já falando com o povo, dizendo, olha, eu tinha já preparado aqui, mas tem que ser um homem segundo o meu coração. Esse homem segundo o coração de Deus não era Saul, que foi o pedido dos homens, aquilo que os homens estavam diante dos olhos, mas o que estava no coração de Deus, a chamada que Deus tinha, era para Davi. Então, a gente vê isso no Didrobá dessa lição. Então, essa aproximação fez necessário, ainda se faz necessário. Por quê? Porque quanto mais o tempo vai passando, ontem eu ministrava no culto, o nosso irmão Charles Obreiro faz às 23 horas, e nós ministrávamos sobre isso, sobre Ezequiel, uma ministração muito linda que eu ouvi do nosso pastor Antônio José, e ele nos incentivou a ministrar, e nós estávamos ontem meditando sobre isso, Ezequiel 47, quando ele vai falar sobre a profundidade das águas. As águas que saem lá do limiar do templo, e quando o anjo vai o conduzindo até as águas mais profundas, ele leva até 1000 côvados, depois leva mais até 1000 côvados, de repente a água que estava nos tornozelos vai para o joelho, depois ela vai para os lombos, daqui a pouco ele não conseguia mais alcançar o chão, e agora era o momento da experiência mais profunda, a parte superficial já não existia mais, porque precisava de uma ação humana e, ao mesmo tempo, a ajuda poderosa de Deus para que esta pessoa entendesse todo o projeto que Deus estava fazendo naquele momento. Irmão Paulo. Glória a Deus, amém. O que a gente tem que entender é que verdadeiramente o amor de Deus, né, pela raça humana, por toda a raça humana, ele nos constrange, né? Ele, quando nós passamos a estudar as Escrituras e compreendemos a situação do homem, não só a questão da própria desolação existia, né, praticamente para toda a raça humana em relação a Deus, por conta dessa inimizade, por conta de existir essa parede de separação, é que a gente compreende que o amor de Deus nos constrange dessa forma, porque mesmo nessas situações impropícias para que nós viéssemos a ter um encontro com Deus, é Ele que providencia todos esses métodos, todos os meios para que o homem venha a ter esse encontro verdadeiro com Ele. Glória a Deus. É verdade. Então, diante da situação que nós iremos falar, o primeiro ponto ele vai falar sobre Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, nós iremos ver durante a lição que essa foi uma parte da obra de Cristo. Então, antes de nós introduzirmos aqui essa lição, é bom entender que o pecado, ainda hoje, ele distancia o homem de Deus. E quando a palavra ela está aqui um pouco abrangente, nós não contextualizamos, desfez a inimizade entre os homens, quem estudar a Bíblia, a palavra de Deus vai entender muito bem isso. É claro, é evidente que quando o Cristo veio o véu foi rasgado, o seu corpo foi expiado na cruz do Calvário, ali trazendo ali a questão da expiação universal ou ilimitada, trazendo nesse contexto que estes homens agora teriam a capacidade pelo Espírito Santo, através da fé e do arrependimento,
buscar esse contato. Então, eles teriam direto aquilo que existia um impedimento, né? Lá no tabernáculo, lá no templo, que até para os gentios que eram convertidos, até para eles existia uma barreira. Então, os judeus já tinham você vai ver que já tinha essa barreira. Então, mesmo eles sendo convertidos ao cristianismo e os judeus natos, ainda existia o átrio dos gentios porque eles eram separados. Quando Cristo vai para a cruz do Calvário e o seu corpo é rasgado, o seu corpo é entregue, que você vai ver que quando vão prender Jesus, ele não vai forçado, ninguém leva ele à força, ele vai dizer, ele vai de espontânea vontade. Quando você vai ver aquele momento que os guardas chegam e perguntam sobre Jesus, que ele diz que sou eu, os guardas, ele demonstrando ali o seu poder, os guardas não conseguem ficar de pé, eles caem. Então, quando Jesus vai proferir as palavras em relação ao seu martírio, nós vamos entender que foi doado, foi um amor sobrenatural, foi uma entrega total, uma entrega sem reserva. Essa entrega sem reserva, ela deve refletir dia após dia na nossa vida, porque é disso que nós precisamos. Buscar nesses dias, por mais difícil que eles sejam, como falou Jeremias no capítulo 17, ali começando no versículo 7, ele vai falar que quando essa árvore, que somos nós, estamos plantadas junto à corrente das águas, quando chega o ano de sequidão, não murcha e não deixa de dar fruto. Então, se no ano de sequidão não é para deixar de dar fruto, imagine na abundância. Então, na abundância é que os frutos têm que ser palpáveis, visíveis. Imagine que ele vem trazendo aqui a exortação que se no ano de sequidão, na perseguição, na tribulação, esses frutos têm que estar evidentes, imagine estando vivendo um momento de abundância na nossa vida. Ele vai dizer o seguinte: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto, veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, há pouco tempo já proferi em relação a isso, a separação que existia entre os gentios e os judeus. O primeiro item do primeiro ponto, ele vai dizer o seguinte: a parede de separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, Atos capítulo 21. Então, você vê a questão do exclusivismo religioso. Quando eu olho para essa questão, trazendo isso para os nossos dias, isso às vezes não é diferente. Né? Não é diferente dos nossos dias e é um pouco alarmante como às vezes as pessoas elas se titulam dona da verdade, dona da teologia, dona da religião, dona de uma forma de pensamento, como tem muitos pensadores, filósofos, pessoas que do mundo secular, que acham que elas conseguem muitas vezes, com um simples argumento, às vezes pautado numa ideia e numa construção social, construir uma forma de viver, uma forma da sociedade se portar, tendo em vista que a sociedade como um todo, nós vivemos em países diferentes, com cultura diferente, com costumes diferentes e situações adversas, como nós estamos vivendo hoje, né? Vivendo hoje uma pandemia mundial, que cada país tem sua forma de trabalhar conforme a sua própria realidade e conforme a realidade da construção social e educacional da sua própria população. Então, existia esse exclusivismo, essa barreira, essa barreira. Então, os judeus eles não tinham ainda formado na sua cabeça essa ideia. Você vai ver durante até a questão do Novo Testamento, até depois que Jesus morre, bem pouquinho antes de Jesus já ser assunto ao céu, nem mesmo o discípulo ainda compreendia a totalidade da compreensão do Evangelho.
Você não vê essa compreensão, você vai ver mais essa compreensão depois que os discípulos são impactados ali em Pentecoste. Quando Pedro é impactado, você vai ver um Pedro diferente, você vai ver um Pedro com uma visão diferente. É a mesma coisa, muitas vezes acontece conosco, que nós não tivermos uma visão diferente, e ontem eu ministrava sobre isso, quando nós estamos diante do Covid-19, muita gente, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai blindar a tua casa, e as coisas não funcionam assim, né? Eu estou saindo Verdade. aqui, mas a Rebeca, a minha esposa, do isolamento aqui, não foi feito o teste, mas clinicamente, segundo a médica, ela já está passando aqui os 14 dias dela, já, graças a Deus está bem, mas estávamos orando, estamos lendo a palavra, mas nós estamos, irmãos, neste mundo, à mercê destas coisas, e precisamos compreender. Não podemos murmurar, não podemos ser incrédulo em questão da relação do poder da proteção de Deus. Não podemos confundir essas coisas. Né? A relação da graça de Deus, quando ele vai falar com Paulo, ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, você vai ver que Paulo até estremece, resiste àquela resistência, o texto não vai falar, mas Paulo era um poliglota, era um homem muito conhecedor, e talvez lá no coração de Paulo, alguma coisinha, não sei, a Bíblia não vai falar sobre isso, Paulo estivesse dizendo, mas Senhor, logo eu que fui chamado apóstolo dos gentios, eu tenho um projeto que tu colocou no meu coração, e agora isso me incomoda, e o que é que o Senhor faz? O Senhor faz uma coisa importante que serve para o dia de hoje. Ele, em outras palavras, pede para que Paulo silencie. Silencie naquele momento. Silencie. Quando ele vai dizer, a minha graça te basta. Ele estava dizendo nas nossas palavras, na minha pouca compreensão, Paulo, seu argumento é muito pequeno, você não vai entender, então vamos ficar por aqui. Continue seguindo a jornada que lhe foi proposta. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Minha pouca compreensão em relação a essa questão. Paulo. Verdade, verdade. A gente compreende que em meio à dificuldade é que a gente costuma se conhecer e conhecer as pessoas, né? Tanto nessa questão da afetividade, às vezes a gente passa por tantos problemas e acaba que reconhecendo quem são os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos que podem estar com a gente naquele momento, né? Porque geralmente quando a pessoa passa por bonança, ela não costuma ter esse método criterioso para que exija que seja feita essa peneira para você poder entender nesses momentos quem está com você e quem não está, né? E é nesses momentos que a gente consegue enxergar essas coisas, em meio à dificuldade. Mas na maioria das vezes Deus nos leva para o deserto, nos permite que nós estejamos no deserto, mas para nos provar, para nos fazer cada vez mais fortes, né? Outras situações virão, e assim como Paulo combateu o bom combate, e a cada combate vencido, Paulo se fortalecia mais pela graça de Deus. Aleluia. Verdade. Graças a Deus. O item 2, para nós corrermos um pouquinho aqui, ele vai falar sobre a derrubada da parede da separação, né? O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Então, Efésios capítulo 2, o verso 14, a parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, Efésios 2 e 18. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, você vai ver aqui, ele até um pouquinho voltando aqui ao santuário, né? Onde somente o sumo sacerdote, né? O sacerdote podia entrar lá no lugar santo, mas somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos para oferecer o sacrifício. Então, além de existir naquela época uma barreira literal, espiritual, que dividia os grupos de pessoas, o ato das mulheres, o ato dos homens, o ato dos judeus, o ato dos gentios, ainda existia uma separação entre o lugar específico da adoração que representava a presença de Deus. Né? Não tinha como Deus caber ali dentro, né? Mas representava ali a presença de Deus. Existia
ainda existia mais uma separação, que era a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas quando nós acompanhamos o Evangelho, quando Cristo vem, prega a sua palavra, entrega a sua vida, doa a sua vida, que este é um amor imensurável, doa a sua vida, que vai para a cruz, que ali entrega o seu espírito ao Pai e expira, você vai ver um dos milagres que acontece. É claro que naquele momento houve terremoto, houve escuridão, alguns mortos ressuscitaram, é claro, é evidente que eles morreram depois de novo, mas Cristo ressuscitou, Cristo estava morrendo e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ele estava dizendo, a parede que vos separava para vocês que tiveram o privilégio e que os povos das alianças passadas, dos tempos passados, não tiveram a oportunidade de enxergar isso que está acontecendo agora, porque eles já estão no pó. Mas vocês, quem estiver daqui para frente, vai ter a oportunidade de saber que o dia e o que o véu foi rasgado chegou. Foi aquele dia em que ele foi rasgado de alto a baixo e Jesus estava nos dando a oportunidade de termos o acesso direto ao Pai. Por isso que, às vezes, como pela misericórdia do Senhor, como pastor da igreja, me preocupo com algumas pessoas. Quando elas são preguiçosas. Muitos de nós somos preguiçosos, não queremos buscar, não queremos orar, não queremos consagrar, não queremos ler a palavra. E muitas vezes busca uma muleta espiritual, alguém para estar conduzindo até Jesus. Então, esquece que nós vamos ver durante a lição que dentro de você, dentro de mim, que um dia se arrependeu do seu pecado, aceitou a Cristo como Salvador, habita o Espírito Santo, que é fortaleza contínua na nossa vida, para a glória de Deus Pai. É Ele que nos momentos mais angustiantes da nossa vida, Ele chega do nosso lado. É Ele que está conosco mesmo naquele momento em que nós pensamos que Ele não está. Mas como eu tenho sempre falado na congregação, Ele é como professor da faculdade no dia da prova. Ele aplica a prova e fica observando. A prova é minha, a prova é sua, conduza a prova conforme aquilo que você tem buscado. Se você tiver estudado, vai ter uma boa nota. Se você tiver negligenciado, você vai ficar frustrado, perdido e não vai ter confiança naquilo que está fazendo. Na vida espiritual, não é muito diferente. Então, precisamos reagir a essas coisas. Glória a Deus. É por isso que nunca é suficiente a gente dizer que Cristo ele nos traz a paz, né? Na verdade, o que a gente aprende no Evangelho é que Ele é a própria paz, né? A partir do momento que nós estamos nele e com Ele, nós passamos a caminhar de maneira diferente. Isso nos fortalece, né? Verdadeiramente o homem, quando ele se converte e a transformação de Deus vem sobre a sua vida, né? Por isso que muitos das pessoas que estão no mundo olham às vezes para um convertido, às vezes conheciam aquela pessoa, via a vida pregressa que ela tinha, né? E não conseguem entender como uma pessoa pode ter mudado tanto. Mas verdadeiramente quando a gente experimenta essa nova conversão, essa transformação, é que a gente tem esse verdadeiro entendimento desse amor de Deus derramado no coração de cada um de nós. É verdade. O item 3, ele vai dizer o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Aí nós conseguimos compreender isso aqui quando nós estudamos também a questão da compreensão que Jesus traz sobre o Sermão do Monte e sobre o olhar dos judeus, dos fariseus, dos escribas sobre a própria lei em si. Então, nós falamos aqui em lições anteriores que não é os méritos humanos. Não seria por mérito humano. Não é mérito humano. Porque se fosse mérito humano, nós estaríamos extinguindo a eficácia do sacrifício da cruz. Não é mérito humano. Então, eu muito me preocupo quando eu vejo pessoas, pastor, vão fazer um propósito, tem que ser 7 dias, 7 hinos, 7 salmos, e Deus vai ouvir. Isso é bom porque traz crescimento, a mente se abre, mas quem foi que disse que Deus quer responder naquele momento?
Quem foi que disse que Deus, naquele momento, quer trazer uma resposta? Quem sabe nós ainda estamos no ano letivo da aprovação de Deus e precisa se passar um período, porque nós somos muito limitados. Nós somos limitados à compreensão da vontade de Deus e precisamos de tempo. O homem precisa de tempo. Olha, Deus é tão maravilhoso que Deus, quando traz a promessa da salvação, começa lá no Jardim do Éden, Deus traz todo um tempo de compreensão para que o homem venha, o projeto da salvação venha a ser concretizado. Deus, ele não vai ali mexer na estrutura de repente para mudar as coisas e já acontecer. Não, Deus deixou as coisas andarem conforme o seu querer, conforme a sua vontade, para que o homem também tenha tempo. Deus, por muitas suas misericórdias, ele concede isso, tempo. Ele está dando tempo para você, está dando tempo para mim, e esse tempo deve ser aproveitado, porque a Bíblia também vai dizer que nós prestaremos conta até do tempo que nós não sabemos o administrar, e isso é maravilhoso. Trazendo aqui a questão da lei, a lei moral, é isso, né? Jesus mesmo falar no Sermão do Monte, dizendo, eu não vim abolir a lei. Por que Jesus vai dizer que não vim abolir a lei? Ele está dizendo, apenas eu quero mostrar para vocês com qual olhar se deve olhar para a lei moral, porque ela ainda está em vigor, a lei moral. Tal que aquela lei cerimonial dos israelitas, que muitos ainda seguem esperando o Messias, é diferente. A lei civil, totalmente diferente, mas a lei moral, ela ainda é uma forma de conduta, mas ela, como o texto vai dizer aqui, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então, precisa que nós venhamos ter essa boa compreensão. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão do sacrifício, comida, bebidas, dias de festa, lua nova, sábados, e os ritos, né, identificavam a posição do povo judeu, aquelas questões que identidade, né, identidade do próprio judeu. Ele vai falar a respeito dessas cerimônias que não cabe a nós aqui hoje, com essa compreensão que temos, estar oferecendo um cabrito, um sacrifício, algo desse tipo, porque isso não é mais, apontava para a cruz e Cristo já foi o Cordeiro, né? O Cordeiro Pascual, o unigênito de Deus, o Cordeiro perfeito, né? Foi lá, derramou o próprio sangue, disse, comprei para mim, derrubei a barreira, tirei a inimizade, venham a mim. Aí ele vai dizer, né? Vinde a mim, né? Vinde a mim, chegai. Aí Mateus vai dizer, vinde a mim, Tiago vai dizer, chegai-vos a mim. Então, é uma atitude diferente para ter esse relacionamento ativado novamente, um relacionamento ativado. E isso é interessante, que na questão da oração, para nós encerrarmos aqui o primeiro ponto, quando você ora, e às vezes nós estamos falando, né? Deus, tu sabe, aconteceu isso, falaram de mim, estão me criticando, está faltando pão, né? A nossa oração às vezes parece que Deus não está sabendo o que está acontecendo, mas Deus sabe. E nós precisamos compreender nesse momento da oração que nós estamos dialogando, compreender que é o momento de nós conhecermos a Deus. Não é Deus que agora vai saber alguma coisa da nossa vida. Somos nós que estamos adentrando num espaço que é de Deus. Ou ele pode, naquele momento, intervir e falar, como também pode silenciar, dizer, eu estou bem aqui. Quando você precisar da minha graça, eu vou dizer, como diz Paulo, a minha graça vai bastar. Ah, mas quando eu não puder andar, Deus vai me conduzir. Não, as coisas não são bem assim, né? As coisas não funcionam nessa, mas eu não estou mais conseguindo, Deus agora vai me carregar. Não, irmão, a gente precisa ter compreensão que precisamos lutar. Você vai ver que na visão de Ezequiel, lá no capítulo 47, ele teve que estar nado. Quando mais na frente Deus, através da visão do anjo, traz ele de volta para a margem do rio, ele vai ver lá que o rio, as margens do rio, está tudo verdinho, né? A água que corria para o mar Mediterrâneo também corria para o Mar Morto. Agora, quando ele vai dizer, quando as águas entrarem no Mar Morto, até o Mar Morto vai criar vida. Então, aonde Deus está, aonde a água, a vida, a fonte da vida, que é o próprio Cristo, estiver, produzirá vida mesmo em meio a um Mar Morto. Então, é isso que nós precisamos compreender, um Deus que faz algo extraordinário na nossa vida. Eu irei falar aqui do quarto ponto, quarto item do primeiro ponto, e irei passar para o nosso irmão Paulo nos trazer aqui.
a conclusão da lição. A revogação da lei e dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Está falando ali de Mateus capítulo 5, verso 17. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Jesus cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Aí ele está trazendo aqui a junção dos judeus e também gentios. Hebreus capítulo 7, verso 27. Deste modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecendo a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessa ordenança ritualística, né? E assim a inimizade foi desfeita. Então, meus irmãos, essa compreensão da questão da lei ela é bem compreendida pelos nossos irmãos. Só finalizando, dizendo que a inimizade foi quebrada. Claro e evidente que essa inimizade foi quebrada. Lá na cruz, os homens tiveram condições de não mais esperar que o sacerdote fosse oferecer um sacrifício pelo seu pecado lá no templo. Não mais precisa-se que um sumo sacerdote, um pastor, um bispo, um reverendo, como tem muito por aí, achando-se a pessoa mais importante da terra, agora ele mesmo faça um sacrifício individual pela coletividade. Não. Essa barreira foi quebrada. Agora, para que haja essa amizade verdadeiramente, precisa-se que cada um de nós, não voltado, arrependido, buscar se aproximar de Deus, né? Parece aqui algo estranho, mas é essa a palavra, se aproximar. Ele vai falar isso, Tiago fala isso, Mateus também vai falar sobre isso. Então, é uma atitude clara e evidente pela graça de Deus, pela ajuda de Deus, mas essa é uma responsabilidade que também vem pesar sobre os ombros dos homens. E não podemos fugir dela. Por que muitas pessoas pecam, vivem no erro, na prostituição, no adultério, não amam as pessoas, são iracundos, são raiventos, são cheios de ira, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes estão achando na sua razão que, mas Cristo amou o mundo de tal maneira, derramou o mundo de tal maneira, mas as coisas não funcionam por aí. Aí ele, estudando aqui sobre a expiação ilimitada, ele vai falar sobre isso. A expiação foi limitada, mas a expiação em si própria, ela não salva. Pastor? Porque o que salva aqui vai ser o momento que você crê. Precisa se crer. A expiação em si não vem trazer a salvação a todos os homens sem uma atitude humana. A expiação, mas a expiação não é tão poderosa como parece, porque uns vão ser salvos e outros não vão querer a salvação. Só em salvar uma pessoa, ela já é eficaz. Só em trazer salvação aos homens, a porta foi aberta, o véu foi rasgado e a inimizade foi tirada, né? A expiação que traz para nós a condição de nós fazermos parte da família de Deus, como o texto falou. Agora nós estamos separados do mundo, e agora nós estamos buscando as mansões celestiais. Isso muitas vezes insulta algumas pessoas que não compreendem a palavra e são religiosas. Por quê? Porque elas olham com o olho da religião e não compreendem que esse ser separado, esse ser irrepreensível, é um ser sem mácula, é um ser que não é censurado, né? Esse novo homem que a Bíblia vai falar, né? Que vem do grego, são duas palavras que vêm do grego desse novo homem, Eneus e Kaleo, que traz o sentido de um ser com uma melhor qualidade. Então, ele é um homem diferente, um ser de melhor qualidade, um novo homem de melhor qualidade, trazendo que esta pessoa, pela graça de Deus, terá a capacidade de responder, sim, positivamente, assim como Paulo fala sobre isso, né? Em relação às coisas que Deus tem colocado às nossas mãos. Não, Paulo? Amém. Estava meditando aqui enquanto você falava acerca da expiação, e a gente entende que essa expiação, quando trazida até nós ali através do sacrifício de Cristo,
ali no Calvário, a gente compreende que ele nos traz possibilidade, né? Nos traz possibilidade, assim como o irmão ressaltou muito bem em relação a essa não trazer uma salvação direta, porque o Evangelho, o próprio Evangelho exige de nós essa questão do crer, né? E a gente entende que esta salvação é inteiramente obra de Deus, não tem o que discutir, né? E toda essa doação de amor ali demonstrado no Evangelho não vem de outro lugar senão do céu, senão da parte de Deus. A parte dos homens em recebê-la, ela pode ser descrita simplesmente na questão do ato, quando nós vemos ali em Romanos 3:22, simplesmente pela palavra mediante a fé. E esta fé é melhor definida como um voltar-se para Deus, com o sentido de necessidade, com o sentido de fraqueza, de vazio espiritual e desejo de receber aquilo que ele oferece, de receber o próprio Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas para isso o homem tem que compreender verdadeiramente em que situação que ele está, que ele necessita, né, optar e responder positivamente a esse chamado para que as graças de Deus possam vir sobre a sua vida. E nós já somos tão alcançados por essa graça que até os meios propícios que Deus usa para poder nos alcançar também são tremendos. Eu me lembro que muito antes de eu me converter, de quantas vezes o evangelho não me foi apresentado, e eu negativamente respondia, né? Até que chegou um certo momento que, inevitavelmente, né, como que amarrado ali pelos braços e pelas pernas, não tive como responder negativamente a esse chamado, pela graça de Deus. Verdade. O nosso segundo ponto, ele vai justamente falar sobre a questão do pela paz. Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, conforme descrito no capítulo 2, versos 14 ao 17. Então, qual o conceito bíblico de paz? De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo, assim, a paz. Que a causa básica da separação do homem para com Deus não é outro senão o pecado, né? E Cristo deu-se a si mesmo como sacrifício pelo pecado de todo mundo, né? Jesus não morreu apenas, como dizem aí os calvinistas, pelos eleitos, por uma certa quantidade ali de pessoas, mas a salvação ela pode alcançar a todo e qualquer ser humano na face da terra, que é assim que esse venha a responder positivamente ao chamado de Deus. Então, tanto o pecado dos judeus quanto dos gentios pode ser perdoado em virtude da morte de Cristo. E esses dois grupos, eles podem ser aproximados de Deus de tal modo como nunca antes. E assim aproximados também um do outro, que é como que aconteceu quando retirado ali a parede de separação que havia entre eles. Então essas divisões, elas são superadas não por uma aproximação ou por uma acolhida de lado a lado, né, mas tão somente porque Cristo veio e fez a paz por ambos os povos. Não fosse essa possibilidade de Cristo não só nos trazer a paz, mas ser ele a própria paz, né? Isso seria impossível para nós, né? Verdade. Cristo é o motivo da nossa paz, segundo subponto, Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Né? Sempre houver uma parede de separação que estava no meio desse povo, né? Um muro de divisão entre esses dois grupos. Havia uma barreira tanto literal quanto espiritual.
A gente consegue compreender isso. Então, em Jerusalém, entre o recinto do templo, propriamente dito, e o pátio dos gentios, havia um muro de pedra no qual existia uma inscrição em grego e latim que proibia qualquer estrangeiro de entrar, inclusive sob pena de morte. Então, as organizações do judaísmo e do mundo gentílico não mais estão separadas como outrora. Divisões e distinções não mais existem conforme a posição de cada um perante Deus. Deus usou de um meio para os que antes estavam divididos se tornassem um. E este meio foi Cristo. Somente através de Cristo é que nós poderíamos ser reconciliados. Jesus como sendo o sacrifício perfeito, né? Quando a gente vê toda a questão do sacrifício que era realizado no Antigo Testamento, apontando ali para um único sacrifício vivo e perfeito, imaculado, que viria a ser realizado, né, por toda a raça humana com poder, para poder fazer com que toda a raça humana fosse conciliada com Deus. Né? E só Cristo tinha esse poder. E foi ele que realizou tão maravilha por nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. A nova humanidade formada pela paz é o nosso terceiro subponto. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde há circuncisão, não onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas defeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Glória a Deus. Só Cristo para realizar tão grande obra. Essa obra não foi uma obra pequena, não foi simplesmente um homem, né, que se doou por amor a alguém com um simples propósito, né? Deus, afinal de contas, havia providenciado todo esse plano de redenção para que o homem viesse ter essa reconciliação com ele, essa possibilidade de salvação. Então, o homem, quando peca ali no Jardim do Éden, obedecendo uma única ordem de Deus, e toda a raça humana é colocada na situação de estar irreconciliáveis, né, com Deus, injustificáveis diante de Deus, né? Só Jesus, Filho de Deus, o único Filho de Deus, para poder providenciar uma obra tão grande, tão maravilhosa, face da terra, que viesse a ter esse poder de atuação tão tremendo. Então, a vinda do Senhor tinha por propósito fazer justamente a paz entre judeus e gentios pela retirada da causa da divisão. A lei não mais podia ser a maneira pelas quais os judeus, e somente os judeus, pudessem tentar chegar até Deus. A maneira de se aproximar agora é pela graça, por um novo trabalho criativo de Deus, tanto para os judeus quanto para os gentios. O propósito de Cristo, a partir dos dois grupos, é criar em si mesmo uma única e nova humanidade, em si mesmo, isto é, em Cristo. Existe uma nova humanidade, a qual é a única entidade. Deus agora trata com os judeus e gentios como um só indivíduo. Além do mais, os gentios não apenas subiram para a posição dos judeus, mas ambos se tornaram algo novo e bem maior. E é essa compreensão que a gente tem a respeito da pessoa que se converte. Quando ela se converte ao Evangelho e tem a transformação de Cristo em sua vida, através desse poder redentor que rege todo o planeta, né? Capaz de alcançar qualquer um que responda positivamente ao chamado, a gente entende que até mesmo nós paramos, às vezes, no tempo e pensamos, como eu mudei, como eu mudei. Isso só é possível verdadeiramente quando o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas, né? Quando nós reconhecemos que o sacrifício de Cristo, né, ele nos alcançou e foi por amor. Afinal de contas, ele nos amou primeiro, antes que nós pudéssemos dar algum passo, alguma resposta positiva a Deus. Foi Deus que trabalhou em nossas vidas e providenciou todo o cenário propício para que nós viéssemos a responder positivamente a esse chamado. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus. Pode para o terceiro ponto?
Seu ponto. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subponto, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, conforme descrito em Hebreus 12:2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local de execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Que privilégio, hein, meu pastor? Que privilégio nós podemos abrir a nossa boca e glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, que providenciou tão grande salvação para cada um de nós. Pena, às vezes, nós vemos as pessoas se perderem por tão pouco. Muitas vezes, até se desviam dos caminhos do Senhor, tendo trilhado, às vezes, boa parte do caminho, mas quando chegam num certo período da sua caminhada cristã, vem perder as suas forças e acaba que caindo. Por isso que a palavra de Deus nos alerta para que aquele que está de pé cuide para que não caia. Afinal de contas, foi Deus que providenciou, através do seu amor, essa nossa reconciliação com Ele. Se existe alguma barreira de separação hoje, somos nós que colocamos essa barreira. Deus removeu, e o homem, às vezes, com as suas atitudes e com seu coração endurecido, acaba que colocando barreiras entre ele e Deus e faz com que esse sacrifício de Jesus não venha a fazer efeito em sua vida, justamente, às vezes, pelo seu egoísmo e pela sua dificuldade de tratamento, né? Lógico que quando Cristo morreu em favor dos pecadores, tomando sobre si as consequências dos pecados do homem, ele veio sob a maldição e condenação de Deus. Isso é inegável. Ainda mais isto fala do método da sua morte sacrificial. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, ele se tornou maldição em favor dos perdidos, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, conforme Gálatas 3:12. Então, quando Cristo morreu para libertar os homens da maldição da lei, a própria maneira da sua morte o colocou sobre a maldição da lei. Eu costumo dizer, e gosto de falar, que o que matou Jesus ali, o que tirou a vida de Cristo ali na cruz do Calvário, não foram os açoites, não foram todo aquele castigo que ele levou durante todo aquele percurso até que chegasse ali no Gólgota, para finalmente ali ser crucificado. Mas o que o matou foi justamente o amor excessivo pela humanidade. Amor esse que ele tem até hoje. Todos os dias a gente vê as coisas acontecendo, vê a forma de Deus trabalhar na vida das pessoas, até na vida de ímpio. A gente vê, eu falo assim porque por experiência própria, não costumamos usar a experiência própria para formular doutrina ou para criar como um exemplo definitivo, mas a experiência ela conta muito. Então eu me lembro de quando eu não era ainda converso ao Evangelho, eu me lembro de quantas vezes não me foi apresentado e eu respondia negativamente, e de que os cenários que eram formados, totalmente propícios, né, me fizeram, assim, pelo endurecimento do meu coração e pela própria ignorância minha, digamos assim, fazer com que eu respondesse negativamente a isso. E a gente vê, às vezes, as ações de Deus na vida do ímpio, tenta explicar para ele a respeito da forma em que Deus trabalha na vida do ser humano, porque muitas vezes, se não na maioria das vezes, Deus vai levar você para o deserto, para que você venha a entender essas coisas. Né? E às vezes a gente explica isso para uma pessoa que não é convertida e ela não consegue compreender. Mas afinal de contas, essa também foi a incompreensão dos judeus, né? Quando ali Jesus, como tendo sido anunciado o Salvador do mundo, e aquele estava sendo levado ali para morrer na cruz do Calvário,
era inconcebível para aqueles homens, para que ele viesse a ter entendimento, né? Eles viessem a ingerir aquilo de que o Salvador deles estaria levado ali para ser crucificado na cruz do Calvário, quando verdadeiramente ele deveria, na mente deles, estar empunhando uma espada, estar indo à luta para tentar conquistar um reino. Mas o próprio Cristo foi que disse que o reino dele não era daqui da terra, mas era do céu. E pela graça de Deus, ele era o Cristo verdadeiro ressurreto, né? Aquele que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida. Aleluia. Glória a Deus. Bênção. O nosso segundo subponto, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é nossa paz, e pela sua carne o novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Então, esse sacrifício de Cristo, né, nos trazendo essa expiação ilimitada, ele não é simplesmente um exemplo, né? Ele não é simplesmente um exemplo. Algo que nós olhamos e que venhamos a simplesmente admirar por isso. Afinal de contas, aquilo ele foi exercido de forma substitutiva. Era para mim ou para você estar naquela cruz. Era para cada um de nós estar pagando o preço do pecado, né? Então, o salário do pecado é a morte, né? Mas Cristo nos traz vida pela reconciliação que ele nos torna possível no sacrifício dele ali na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e provando que ele era o Cristo, ressurreto. A gente entende que o irmão ressaltou bem no começo, quando Cristo havia sido crucificado e os discípulos tomaram a simples atitude de voltar às suas atividades normais, como se Cristo tivesse sido apenas parte de um passado deles, né? Então, verdadeiramente, quando Cristo ressuscitou e começou a aparecer para aquelas pessoas, foi que eles vieram verdadeiramente a entender a obra de Cristo, vieram a compreender que Cristo realmente era quem ele dizia, ser o Filho de Deus, né? Então, ele proveu a salvação para todos os homens. Então, o propósito maior do ato redentor de Cristo foi de que ele morreu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O método da lei só trouxe maldição, mas o método da fé por Jesus Cristo trouxe a bênção de Abraão para todos os homens. E o apóstolo Paulo deixa claro, que a bênção de Abraão era a justificação pela fé. O outro resultado da redenção de Cristo foi para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito, ou seja, o Espírito Santo prometido. Glória a Deus. Já estamos passando do tempo aí, pastor? Está dentro do tempo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso terceiro subponto, reconciliados na cruz, em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação concretiza pela cruz, assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Aleluia. Então, Jesus, como ele mesmo se identifica, ele é a porta, ele é o caminho para o Pai. É por ele que homens, né, que nós, embora pecadores, né, nós podemos se chegar confiadamente a Deus, porque ele nos deu essa possibilidade. Foi o sacrifício de Cristo que nos tornou possíveis para que nós estivéssemos nessa situação de tamanho privilégio, né?
É um privilégio para nós estar nessa situação. Foi Cristo que nos proporcionou, né? Como não reconhecer esse sacrifício, essa maravilhosa bênção que o próprio Deus providenciou através do seu Filho para todo e cada um de nós. Há um caminho para todos, um Espírito por cuja obra em seus corações tem a certeza de que podem se chegar a Deus como filhos ao Pai. Pensa, Senhor, proporciona essas maravilhas. Deus trabalha nos nossos corações e a cada dia faz com que nós venhamos a entender mais desses propósitos. Né? Uma coisa é você compreender, outra coisa é você experimentar. Totalmente diferente. Quando nós apresentamos o Evangelho para o ímpio, ele não tem toda essa compreensão. Por isso que nós mansamente temos que ter com muita calma, né, e com muita criatividade, na maioria das vezes, poder saber apresentar Jesus para as pessoas. E, afinal de contas, né, o mundo ele jaz no maligno. Então, olha contra o que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra potestades, contra principados. É essa dificuldade que nós temos na pregação do Evangelho e, muitas vezes, levar o Evangelho ao ímpio. Né? A intenção de Deus, a intenção de Jesus é que nós, a cada dia, prossigamos, né, em conhecer mais de Deus. Mas justamente esse conhecimento que nós adquirimos, isso não é para ficar somente conosco, isso é para ser transmitido adiante. Fazer com que as pessoas venham a ter verdadeiramente a compreensão do que foi esse sacrifício, do que foi esse derramamento de amor tão grande ali na cruz do Calvário, por mim e por cada um de nós na face da terra. Amém? Amém. Pode fazer a conclusão, pastor. Estava aqui, só para complementar aqui o finalzinho do terceiro Amém. item, quando ele vai dizer que de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Só para me ressaltar aqui, ela falando sobre isso. Daquela paz que nós falamos, Jesus já se identifica, já foi identificado, quando você vai ver lá em Lucas, no capítulo 2, no seu nascimento, como aquele que traz a verdadeira paz. Glória a E Deus. agora, quando ele pede aqui que essa compreensão seja dupla, não tem como nós dizermos que agora temos paz com Deus e mora dentro de nós o ódio, o rancor. Então, se a barreira foi quebrada, se ele é o príncipe da paz, e se nós Aleluia. estamos em guerra, às vezes por uma causa injusta com alguém, nós estamos, nesse momento, negando o verdadeiro evangelho. Então, se a cruz foi a reconciliação, nós compreendemos também, e vimos isso no começo da lição, que a compreensão da reconciliação, da quebra da inimizade, ela não foi somente vertical, ela também foi no âmbito horizontal. Glória a Então, Deus. nós temos mesmo, é claro e evidente que a Bíblia vai dizer o seguinte: se no que depender de vós, ter de paz com todos. Mas a gente tem que se esforçar para depender de nós, que às vezes a gente se endurece o Amém. coração, não é verdade? Depende de nós, mas o nosso coração é muito duro, muito endurecido e falta força pela graça de Deus suficiente para agir dessa forma. Então, se Deus nos reconciliou com Ele, perdoando o nosso pecado, indo para o madeiro que era o nosso lugar, o inferno que era o final da nossa trajetória agora, se nós perseverarmos até o final, nós estaremos propícios a alcançar as mansões celestiais. Por que que nós não abrimos o coração para o nosso próximo? Então, Glória a Deus. situação há de se pensar, porque Deus nos guarde de ser juiz na vida de ninguém, mas é de se refletir. Falo isso também para a minha própria pessoa, porque nós somos Amém. colocados em situações, meus irmãos, adversas. Essa pandemia está levando a gente para uma reflexão altamente profunda. E quem não está conseguindo fazer isso está saindo no prejuízo, porque vai questionar Deus, vai questionar a cura, vai questionar o milagre, por que, que Deus está no controle, por que, que Deus nos uniu com Ele,
por que que vocês acabaram de proferir que ele é a nossa paz e o mundo está em guerra? Então, se nós não tivermos uma boa compreensão das Escrituras, lendo e meditando pela fé, nós não teremos essa paz. Viveremos constantemente em conflito, e um dos maiores conflitos que existe para o homem vencer é o conflito que existe dentro dele mesmo. Ele luta contra ele mesmo, muitas vezes impedindo que a operação do milagre, da salvação, da graça de Deus seja plena na sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos que estiveram aqui conosco, uns passaram e foram embora, outros ficaram conosco até o final, mas Deus abençoe, que cada dia você tenha esse desejo de aprender a palavra de Deus. Sabe que toda quarta-feira, enquanto durar a pandemia, eu estarei aqui com o Paulo. Alguns irmãos são meio limitados pela questão de estar acessando conosco, mas nós aqui vamos colocar lá no meu canal no YouTube, acesse e procura lá, curte lá, como diz aí os YouTubes, né? Deixe lá o seu link, seu comentário, nós deixaremos as aulas salvas para posteriormente, quem quiser assistir, os irmãos vão lá, acessa e tem o conteúdo. Algumas aulas, por ser um vídeo um pouco mais extenso, a gente não consegue postar, mas até agora eu estou conseguindo postar algumas aulas. Deus abençoe, Paulo, a sua vida. Até quarta-feira, se assim Deus nos permitir, tá certo? Deus abençoe a irmã Diana, a sua família, de uma forma poderosa, especial. Deus sabe da gratidão do meu coração pelo seu auxílio nesse momento de isolamento, e foi alguém que Deus nos presenteou para estar nos auxiliando aqui. É um privilégio. E tem sido uma bênção, glória a Deus. É sempre um privilégio, viu? Que Deus continue lhe abençoando, abençoando a sua família. E todo irmão que aqui participou juntamente conosco, né, todos da nossa congregação em campus universitário, sentimos muita saudade. É nesse momento que a gente consegue compreender, às vezes, o valor das coisas. Viu? Verdade. Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer os irmãos que têm cooperado conosco, dizendo para os irmãos que toda quinta-feira, às 7h30 da noite, e todo domingo, às 6h30 da noite, eu estou na congregação, recebendo lá a sua doação. E eu louvo a Deus pela doação dos irmãos, tem ajudado muitas famílias. Amanhã, quinta-feira, estarei na congregação, juntamente com o nosso irmão líder de jovens, Charles Filhos, e mais alguns jovens, que eles estarão arrecadando alguns alimentos, e nós já distribuímos algumas cestas básicas para os nossos irmãos, mas apareceu uma necessidade e eles estarão lá para arrecadar, e assim que fizer a cesta, eles já vão também entregar na residência dessa pessoa. Deus abençoe a sua casa, a sua família, de uma forma poderosa e especial. Abraço, Paulo. Deus abençoe. Boa noite. Pastor. Paz do Senhor. Boa noite.